Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus nobres e queridos irmãos. Um vídeo até que daria para colocar no canal 1, com um assunto mais voltado para o espiritual, coisas assombradas, literalmente. A dica veio do nosso irmão Renato Valim, fica um abraço forte para ele, e fala de uma cantora de rock que foi entrevistada por grandes mídias como o Daily Star, né? Uma mídia muito famosa aí. E eles entrevistaram essa cantora, que é lá dos Estados Unidos, e a matéria já se tornou internacional, por conta do absurdo que é, enquanto eles negam o cristianismo, as crenças religiosas voltadas para o cristianismo, do lado oposto eles confirmam e fazem questão de divulgar. Você já deve ter percebido isso, inclusive em filmes e séries, que agora os atores, os mocinhos, eles não falam em Deus, eles não usam o nome de Cristo para repelir as entidades malignas, muito pelo contrário, eles usam a bruxaria na tentativa de mostrar para vocês que é uma coisa legal. E literalmente as pessoas aprendem a combater fogo com fogo. E não existe isso, né? Na realidade não existe isso. Então aqui, veja só o que essa matéria diz. Cantora de rock que se casou com um fantasma pede por exorcismo um inferno. A vida dela virou um inferno depois que ela inventou, né, uma pessoa ignorante da espiritualidade, viu uma entidade. Eu vou passar a matéria porque ela por si só se explica, né? Ela é muito recente, 10/4/2023. E ela segue dizendo: a cantora britânica de rock Broca, 38 anos, contou que se casou com um fantasma e está pedindo piedosamente por um exorcismo. As informações foram publicadas pelo Daily Star. Engraçado, né? Aqui chega a ser cômico. A dona não respeita as doutrinas cristãs, né? Tanto é que se deu em casamento a uma entidade que ela viu, a gente vai ter os detalhes agora. Então ela ignorou tudo que o cristianismo ensina. Mas quando o bicho pega, quando a coisa aperta, né? Corre para Deus. Foi logo atrás de quem? Daqueles cristãos que podem ajudar. É muita hipocrisia, meus irmãos. A roqueira se uniu ao fantasma Eduardo há 5 meses em uma capela abandonada, porém, segundo ela, a relação se tornou tóxica. Estou no limite de minhas forças, não quero admitir a derrota, mas parece que ser casada com um fantasma não funciona, desabafou ela. Brocas disse que ela tem sofrido pensamentos sombrios profundos nos últimos meses. É a entidade tentando se apoderar dela, né? Para vocês terem ideia, meus irmãos, tem níveis, né? Quem entende um pouco de espiritualidade sabe disso. Você chamar um exorcista, um pastor que ele entende, ele sabe disso, que existem níveis de possessão. E, ao meu ver, ela já deve estar aí no estágio de 1 para o 2, onde a pessoa começa a ter esses pensamentos, começa a ficar cada vez mais confusa e, às vezes, tira a própria vida. Eu já vi muitas pessoas que não entendem porcaria nenhuma de espiritualidade, nunca foi atrás, nunca tentou comprovar. E eu já estudo o assunto há muito tempo, já fui atrás para pegar esses fenômenos. Ultimamente tenho pegado alguns, inclusive está tudo gravado. Se acontecer alguma coisa comigo, família, antes de eu terminar o tanto de capítulos que eu quero, para que tenha continuidade quando eu começar a postar. Agora, no momento eu tenho 7, né, gravadas e documentadas. Mas eu quero chegar aí a 20, 25 para eu soltar para vocês, pelo menos uma vez por semana. Não nesse canal, claro. E o que eu noto, meus irmãos, é que essas entidades, elas tentam causar certas emoções em você para que elas possam se alimentar. Vou mostrar só um trechinho de uma que a gente foi agora recente. Na hora que a gente entra, já cai alguma coisa, provavelmente a entidade, e depois a gente faz os testes com os aparelhos e vê que foi isso mesmo, para assustar eu e minha esposa. E você vai ver a reação dela na hora que acontece. Só confirma. Isso tudo uma hora vai pro ar, meus irmãos. Tenham paciência, não sei se é agora, mas tem caçada de 2 anos atrás, de 3, que não foram pro ar, são inéditas, mas uma hora vai. Voltando ao assunto da moça, por que ela tá tendo esses pensamentos sombrios, profundos? Para que ela chegue ao ponto de, ou se deixar tomar de vez por a entidade passa a controlá-la, ou ela atente contra a sua própria vida. Essas entidades trabalham dessa maneira, porque de uma forma ou de outra ela vai se beneficiar da energia daquela pessoa. Ela não pode simplesmente chegar e pegar e tomar essa energia. Ela precisa que a pessoa esteja em um certo estado de medo, de angústia, para que assim ela possa se alimentar. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria, né? E quando ela casou, se deu em matrimônio com essa coisa, a proteção que Deus dá a cada ser humano, a própria pessoa tirou. Jogou fora a armadura. Ficou à mercê dessas entidades. E a matéria confirma isso aqui, ó. Matéria da mídia. Essa tá na UOL. A artista disse até ter procurado um médium para receber aconselhamento matrimonial, mas Eduardo não gostou da ideia e passou a tornar sua vida um inferno. A roqueira alegou que queria que o marido levasse o relacionamento mais a sério, mas ele passou a assombrá-la com gritos
de um bebê chorando, porque não é um homem, não é o que as pessoas entendem por espírito. Eu respeito a crença de todo mundo, né? Mas eu já li alguns livros, como os de Allan Kardec, por exemplo, e vi também os testes que as pessoas fizeram. Enquanto o cara dizia, olha, eu tô falando aqui com um fantasma de fulano de tal, trouxeram a família de fulano de tal, colocaram em um quarto e perguntaram a ele, quem é que tá naquele quarto? Esse fantasma que tá com você agora, ele pode andar aqui pelas salas, ele atravessa a parede, atravessa, ele vê tudo. Ele sabe quem tá lá na sala, sabe? Então me diga quem são as pessoas que estão lá. E o cara não soube responder. Perguntaram coisas do passado da pessoa, coisas recentes que a pessoa fez e o cara esqueceu. Quer dizer, não era o fantasma. Agora, no meu ver, na minha visão, que pode estar errado, tá certo? Mas de acordo com o que eu estudei até agora, que existe, a entidade existe. As pessoas que acreditam nesses espíritos não estão imaginando nada. Elas realmente falam com alguma coisa, elas sentem a presença. Agora, se essas coisas são os espíritos que se diz ser, eu não acredito nisso. Eu acredito que são entidades. E elas se apresentam da maneira que mais melhor for enganar a pessoa. Certo? É assim que eu vejo. Então, nessa matéria você vê, provavelmente essa moça, né, estava sozinha, fragilizada. O cara se apresenta como um homem, ela inventa de casar. E agora o cara deixa de ser homem e começa a fazer gritos de um bebê. O que não tem lógica. São entidades que se apresentam. Olha um pouquinho mais da história, do passado, para entender o presente. Segundo a cantora, ela conheceu o fantasma depois que ele fez uma aparição em seu quarto no ano passado e que ela não acreditava em espíritos até ver Eduardo. Os dois se casaram na noite de Halloween em uma capela abandonada. A cerimônia teve um convite aberto para os vivos e os mortos, com nomes como Marilyn Monroe, que viveu entre 1926 e faleceu em 62, Elvis Presley, vivo entre 1935 e faleceu em 77, e o rei Henrique VIII, de 1491 a 1547, contou Brocard. Na ocasião, Eduardo fez um comentário sem graça sobre Marilyn Monroe, o que fez os dois brigarem. Então a mídia trata com deboche, com brincadeira, mas a verdade é que a alma dessa moça está se perdendo. A verdade é essa, né? E se ela não for procurar Deus através de uma pessoa que possa orientá-la, que possa afastar isso dela, e é difícil, viu, família? É difícil. O Deus que não cobra nada é o Deus do amor. É o Deus cristão. Esse te recebe do jeito que você está, como ele próprio disse, vem a mim do jeito que você está. Agora esse outro não. Você teve benefícios, você apareceu, você teve qualquer coisinha dele, ele vai tirar dobrado antes de você poder deixá-lo. E para que isso aconteça, porque ele se sente teu dono, vai precisar de muita fé, muita dedicação, literalmente, né? Uma vida às vezes de penitência, comunhão com Deus, para que você realmente consiga se livrar desses males. Eu sei que não é passado por aí assim, dessa maneira que eu tô falando, as coisas são apresentadas de maneiras mais fáceis, né? Você vê, por exemplo, o cara tira a vida de 5, 6 pessoas, aí levanta a mãozinha na igreja e o pastor diz, todos os teus pecados estão perdoados, né? E o cara não precisa reparar o que ele fez. De vez em quando tá mais alegrezinho, fala dos crimes que cometeu com orgulho, né? E o prejuízo fica para os outros. A mesma coisa daqueles que são desonestos, né? Aplicaram golpes, usam inclusive o nome de Deus para fazer isso. Aí, não, mas eu já me arrependi. E as pessoas ficaram no prejuízo, você não se arrependeu. Porque o arrependimento, ele leva a pessoa própria, né, a querer reparar o mal que ela fez. Ah, Davi, mas no caso financeiro eu entendo, né? A Bíblia também tem um exemplo do cobrador de imposto que cobrava mais e ele devolveu tudo às pessoas que ele tinha lesado. Mas e quando a pessoa tira a vida de alguém, como é que faz? Aí ela vai dedicar a sua vida toda, né, a impedir que outras pessoas perdam a vida, seja da forma que for, com palestras, tentando conscientizar, mas ela vai dedicar boa parte do seu tempo a isso, porque ela de fato sente-se mal, ela sente a necessidade de reparar. E é isso que Deus quer. Essa historinha de que, o prejuízo fica com os outros, eu agora estou salvo, isso não existe, meus irmãos, no meu ponto de vista não existe. A pessoa tem que reparar o seu erro. E não é só levantando a mãozinha, não. É fazendo a obra de Deus mesmo, literalmente, dedicando a sua vida a isso. Mais uma vez eu sei que tem gente que não gosta. Não, eu não aprendi assim não, Davi. A coisa é mais fácil, né? Pois é, eu não vejo tão fácil assim não. As pessoas acham que houve um alívio na doutrina, comparando ao Velho Testamento com o Novo, mas eu acho que no Velho era um pouco mais fácil, né? Você amar o próximo como a si mesmo não é fácil não, meus irmãos. Você vê as pessoas, as suas diferenças, né? E você ter que amar o próximo como a si mesmo é uma coisa complicada. Principalmente dependendo quem é esse próximo, né? Mas enfim, meus irmãos, isso é assunto para outro vídeo.
fica aí o exemplo, né, de uma possessão literalmente de uma entidade maligna. E essa moça, se não procurar de fato a ajuda de quem possa de fato orientá-la, o destino é cruel. Fica a dica aí, meus irmãos, não brinque com coisa morta, literalmente isso. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!